Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes. E hoje vamos falar sobre um tema essencial, a inclusão de crianças autistas na escola. E para esse bate-papo tão necessário, eu recebo Ana Cláudia Galvão, mãe, professora, psicopedagoga, especialista em educação especial com ênfase em autismo, terapeuta ABA, psicomotricista em formação e autora de 4 livros, 2 deles dedicados ao universo do autismo. Ana, é com muita alegria ter você aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que gostoso, muito bem. Um tema maravilhoso que vai trazendo pra gente um contexto não só clínico, mas de vida. Porque a escola, dentro da neurotipicidade, ela atua demais, né? E eu queria entender um pouquinho dessa intervenção precoce, do teu trabalho com as crianças dentro do espectro, e você fala muito disso na sua atuação, né, da importância de uma intervenção precoce. Mas o que é isso e por que é tão importante? Então, pensando nesse universo clínico e educacional, para a gente intervir quando eles ainda são muito pequenininhos. A intervenção precoce, ela é muito importante porque, através dela, né, a criança já pode começar a ter um direcionamento, né, para onde ir. Então, se os pais desconfiam que a criança não está em um desenvolvimento igual ao dos outros, né, não espere alguém falar, espera, vai para a escola, vamos esperar, tá na fase dele, né, desconfiou. Né, tem os marcos do desenvolvimento que as mães podem aí ter um acesso, né? Desconfiou de alguma coisa? Procure, né, o quanto antes uma intervenção, porque ela não vai fazer mal, né? Então, assim, se ela não for no caso de uma intervenção, né, mais séria, ela não vai fazer mal se for feita antecipadamente. Claro. Então, eu acho que é muito importante a família procurar uma intervenção quanto antes, né? Se desconfiar de alguma coisa da criança. E esse universo, como foi tua imersão nesse universo das crianças dentro do espectro? A minha história com o autismo começou quando eu recebi um aluno, né? No segundo ano, na época eu era professora do segundo ano do ensino fundamental, e ele tinha TEA, né? Tem TEA, né? E aí eu fui buscar algumas coisas, porque assim, a gente não sabia nem o que fazer. Eu fiz magistério, fiz pedagogia, mas na época a gente não ouvia falar sobre inclusão, sobre o autismo. Então, quando ele veio para mim, eu fiquei assim, desesperada. Imagina. Porque eu não sabia o que fazer, né? E ele foi um dos primeiros a entrar lá na escola, então a gente estava todo mundo muito perdida, né? Então, eu fui buscar estudos, aí eu não encontrava material para adaptar, não conseguia, né, ajudá-lo de uma outra forma. Então, foi um trabalho, assim, bem intenso, né? Que eu fui procurar várias pessoas que pudessem me ajudar. Então, eu fui fazer pós-graduação em educação especial, fui fazer vários cursos na área da inclusão, e aí eu consegui aí auxiliá-lo. E aí ele foi meu aluno no segundo ano e no terceiro. A gente acabou ficando 2 anos juntos. E quando eu peguei ele novamente no terceiro, as pessoas falaram assim, você tem uma ligação muito forte com ele, né? Você precisa fazer alguma coisa. E teve um pedido que o pai dele me fez na primeira reunião de pais do segundo ano, que marcou muito a minha vida. Assim, foi um pedido muito especial. Ele fez assim, não desiste do meu filho. Meu Deus. Né? Então, assim, eu, enquanto mãe, me coloquei um pouco no lugar desse pai, na aflição que ele estava sentindo, né? Perante ao novo, né? O ensino fundamental, prova, enfim, uma série de coisas aí que ele não sabia como o filho dele ia reagir. E eu falei, não, eu não vou desistir. E aí, quando a gente estava no terceiro ano, eu lancei o livro, né? Esse livro aqui, Meu Amigo Especial. Que é o Thales, que é a história, esse bonequinho aqui, né? Bom. É a história desse meu aluno na escola. E ele é o personagem. Né? Então, as crianças conheciam, a gente fez todo um trabalho de inclusão. E aí, eu nunca mais saí desse mundo. Comecei a dar cursos, fiz outras pós-graduação. Enfim, né? Não consigo mais sair desse universo. Hoje em dia, eu tenho página para divulgar a inclusão, tudo. Então,
um universo sem volta. Sem volta. Pois é, para você e para ele, né? Sim. Inclusive para o Thales. Sim. A transformação, imagino, né? A transformação na vida dele, hoje em que ano que ele tá? Nono. No 9º ano. Imagina que tudo começou lá no 2º ano, quando uma professora não desistiu dele. Fala pra gente enfim, desse poder, dessa força que existe na inclusão dentro da escola. A inclusão, ela tá aí para todo mundo, né? Sim. Mas, assim, nem todos fazem a inclusão acontecer da maneira correta. É isso. Né? E, assim, a minha preocupação era realmente fazer o Thales, né, se sentir parte daquele grupo e fazer o grupo aceitá-lo, né, da forma como ele era. Sim. Então, a gente tinha todo um trabalho perante a sala, né, de como lidar com ele, como ajudá-lo. Então, foi uma turma, assim, muito especial, porque eles cuidavam dele, né, eles ajudavam e eles entendiam. Então, eu acho que essa é a verdadeira inclusão, né, quando você se preocupa em fazer o melhor, respeitando a individualidade da criança, Sim. né? E ajudando essa criança realmente a estar naquele meio, não simplesmente estar no ambiente físico, Sim. né? Mas ter um trabalho voltado para isso. Claro. E assim, foi um ganho muito grande para todo mundo. Eu falo que a inclusão é um ato de amor que todo mundo ganha. Né? Isso. E acho que quem inclui ganha mais do que quem é incluído. É verdade, é verdade. E é pra vida, né? Você presenteia alguém com as estratégias que ele merece. Não é uma gentileza, não, né? Inclusão é um direito, né? Um direito, exatamente. Agora, você toca num ponto muito importante que não sei se todos sabem fazer inclusão. Né? Esse assunto está sendo muito disseminado hoje, que bom, né? Então, fico pensando na idade do Thales, né? Hoje ele no 9º ano, ele lá no 2º, realmente tem um abismo, né? Nesse percurso que fala pra gente de uma evolução mesmo. As escolas falam muito mais de inclusão hoje, as mídias sociais vão aproximando as famílias a procurarem mais ajuda, a entenderem que inclusão não é uma muleta, não vai ser um rótulo para o filho receber um diagnóstico, enfim, tem um tantão de coisas que a gente evoluiu e isso é indiscutível, né, Ana? E que bom, né? Que bom. Mas ainda não se sabe fazer inclusão de verdade, né? Como tem sido a tua jornada hoje? Você, apesar da tua história ali de professora que é inclusiva, você também acompanha profissionais. Hoje você atua com a inclusão para além da sala de aula, né? Você... imagino que se depare com muita gente despreparada, e claro, com desejo de se preparar, mas, enfim, prestando uma assistência indevida, não? Sim, eu participo de muitos grupos de pais, de profissionais, no WhatsApp, de Instagram, tudo, né? E assim, eu acho que a maior queixa que a gente recebe é justamente essa falsa inclusão, né? Que é quando a criança é colocada na escola, mas que não é feito nenhum trabalho efetivo, né? E aí, assim, muitos professores não estão capacitados e não vão se capacitar, né? Ou por questões financeiras, ou por qualquer outra questão que a gente não sabe dizer aí, né? Porque, assim, antigamente a gente não ouvia falar muito sobre isso, né? Então, a inclusão, ela veio de uns 10 anos para cá, né? E quem é mais antiga, né? Assim, não tinha muito acesso. A gente não ouvia falar de autismo, TDAH ou outras coisas. Mas a inclusão chegou. E a gente tem que se mexer, né? Mas são poucas as professoras que vão atrás, ou poucas escolas que tenham a preocupação de fornecer formação para os professores, né? Claro. Porque tem muitas escolas que às vezes não conseguem, por questões financeiras mesmo. Mas eu acho que também falta um pouquinho de muitos profissionais, porque tem muitos cursos gratuitos. Né? É claro que, assim, um curso gratuito muitas vezes vai ser um curso pequeno, né? Que não vai dar... Mas tem suas limitações, né? De repente vai dar já um norte, ou pelo menos alguma noção, né? Do que fazer com aquela criança. Porque se a gente pensar na base de formação, né? Então, os pedagogos não tem essa capacitação inclusiva na graduação, né? Não tem. Então, você se forma para ser professora, mas não para atender a todos. Não. Né? E aí vai ter que buscar fora. E aí eu fico pensando o tempo todo nas famílias, porque as famílias não sabem disso. Então, quando matricula o filho neuroatípico,
está matriculando com a ideia de que ali tem profissionais especializados na infância, logo e consequentemente saberão lidar com as dificuldades dos filhos, enfim, mas não necessariamente. Essa não é a realidade, né? Não. Infelizmente, a maioria, né, das crianças são colocadas na escola como um depósito, vamos dizer assim, né? São poucas as escolas que fazem um trabalho legal de inclusão, que se preocupam em adaptar atividades, de colocar professores de apoio para essas crianças poderem realmente ter um aprendizado mais significativo, né? E assim, a gente vê que muitas escolas não fazem isso, né? Sim, muitas escolas, infelizmente, não fazem. E quando a gente olha para os frutos que você colhe com o seu trabalho em sala de aula, a gente tem a garantia de que o papel de um professor bem formado transforma a vida dessa criança, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que o bichinho da inclusão pega muito, assim, né? Eu acho que quando a gente trabalha com essas crianças, a gente pega um amor, né? Assim, não que a gente não ame os outros, a gente ama todos. Sim. Mas essas crianças, né, por terem uma necessidade especial, por terem uma atenção diferenciada, a gente acaba se apegando, né? E assim, como eu falei para você, é um caminho sem volta. Então, a gente vai divulgar, vai fazer. Hoje em dia, eu faço muitas coisas, eu organizo caminhada inclusiva, eu organizo cinema inclusivo, organizo conversa com os pais para poder ouvir os profissionais. Então, assim, eu entrei e eu acho que cada um fazendo um pouquinho, né? A gente fala que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém, né? Então, eu acho que assim, eu deito a minha cabeça hoje no travesseiro e sei que eu faço o meu melhor e que aquela criança que eu tô atendendo naquele momento, naquele ano, vai sair diferente do que entrou, né? Então, isso para mim, assim, é super gratificante. Que missão linda, né? E, Ana, me conta uma coisa. Como que a gente pode pensar... eu fico pensando nas famílias que não têm o privilégio de ter os filhos como teus alunos. Não têm os filhos sendo cuidados por você nessa sala de aula inclusiva e verdadeiramente inclusiva, porque é um privilégio poder encontrar professores preparados e profissionais que se dedicam por N razões, né? Então, não é porque não querem, né? Muitas vezes, a gente já falou disso. Mas como que a gente pode trazer um pouco para as famílias um direcionamento, uma recomendação, enfim, sobre escola, sobre como procurar escola? Porque essa é uma insegurança enorme. As famílias não sabem como escolher uma escola, o que pedir, o que direcionar. Enfim, eu percebo as famílias muito aflitas em relação à inclusão escolar e em relação, especialmente, né, à escolha da escola. Tem alguma direção que possa ser uma boa dica para as famílias levarem aí como um norteador? Eu acho que assim, as famílias têm muito medo, né? Muito. Assim, é completamente natural, né? De escolher a escola certa. Não tem assim, essa é a certa ou essa não é, né? Tem cada um de acordo com as suas necessidades. O que eu acho que é importante é as famílias visitarem diversas escolas, pedirem um plano sobre a inclusão, como é feita a inclusão naquela escola, para ver se está dentro de acordo com o que ela espera para o seu filho, né? E assim, sempre jogar muito aberto com a escola. Então, se o seu filho tiver TEA, se o seu filho tiver TDAH, ou seja lá o que for, é importante que a escola saiba que o seu filho tenha, né, para a escola realmente poder fazer um plano para poder seguir com esse aluno, né? Porque assim, às vezes as famílias, elas por medo de não terem a matrícula, elas acabam negando esse diagnóstico. Tá bom. E escondem da escola. Né? Então, assim, não é o caminho, não né? é o caminho, né? Porque na realidade a escola vai saber mais cedo ou mais tarde. E isso vai acabar prejudicando, porque quando a gente fala que o laudo não é uma sentença, né? O laudo, ele é apenas um parâmetro para a gente saber qual direção vai seguir. Então, se a família vai visitar várias escolas, né? Conhecendo procure lá, a proposta dessa escola com a inclusão. Como é que é feita a inclusão? Tem um professor de apoio? Não tem? Tem adaptação? Não tem? E aí você vai vendo aquela que melhor se adequa com a condição do seu filho, tudo. Mas é uma decisão muito difícil, né? Muito difícil. Acho que tem a escolha da escola e aí tem
as recomendações não só pedagógicas, mas também de comportamento, né? Então, algumas crianças, elas têm a recomendação para terem um AT, um acompanhante terapêutico, e seria legal a gente trazer um pouco isso para as famílias. Em quais situações um AT é recomendado? Como que tudo isso acontece dentro da inclusão, dentro da escola, para as famílias terem um pouco esse norte a respeito desse profissional? O AT, ele é contratado da família, né? Tá. E aí, assim, normalmente as famílias, elas contratam esse AT para lidar mais com questões comportamentais, né? Então, crianças que às vezes têm um comportamento que a gente chama de comportamento inadequado, né? Se jogar, gritar, enfim, várias coisas. O AT, ele vai agir nesse comportamento, direcionando aí os profissionais que estão com a criança dentro da escola, como lidar, mas é ele que vai agir no comportamento. A parte da escola ficaria só com a parte mais pedagógica mesmo. É claro que a gente não dá para fazer uma divisão, né? A gente tem que saber lidar também com o comportamento. Mas a criança que tem o AT, ele atua diretamente nesse comportamento que a gente fala que é um comportamento inadequado, vamos dizer, né? E apesar dele não atuar no pedagógico necessariamente, muitas vezes o fazer a lição, ou aquela lição que ficou difícil demais, aquela lição que ele não sabe, acaba sendo um gatilho para esse comportamento inadequado, né? Sim. Então, esse AT pode auxiliar essa criança ali na execução da tarefa de sala de aula, para que esse gatilho não seja acionado, né? Pode, tá. Mas normalmente, assim, a escola que é verdadeiramente inclusiva, ela vai ter uma professora de apoio para essa criança. Tá então, bom. A professora de apoio que vai ficar com essa parte pedagógica. Olha, gente, que universo, né? E aí, assim, o AT ficaria realmente com a parte comportamental, que é trabalhado na clínica, com uma aba, enfim, essas coisas. Tá bom. É tão importante esse direcionamento, porque quantas vezes é a falta de conhecimento que faz com que as famílias não pleiteiem esse direito. Porque se é um direito, né, precisa ter um professor assistente ali para prestar todo o suporte para a parte pedagógica. Se a família não sabe que esse é um direito, não busca, não exige e, portanto, não tem. É essa criança que fica desamparada. E muitas famílias não sabem, né? Eu fui dar palestra há um tempo atrás e, assim, as famílias, nossa, mas ele tem direito? Eu falei, tem, né? Só que, assim, é difícil conseguir, né, em escola pública? Mas, se você for atrás, se você tiver uma carta do médico explicando, você consegue, né? Só que trabalho, mas vale a pena esse trabalho, acabam não sabendo sobre isso, né? Então, acaba deixando aí a criança sem um acompanhamento. E, Ana, o teu direcionamento é com as famílias e também com professores que querem se especializar nesse universo para serem professores inclusivos. Isso. Tá bom. Eu dou formação também para professor de adaptação de material, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Agora eu já estou tirando mais de letra. Mas no começo a gente tinha muita dificuldade, né? De fazer materiais adaptados, fazer jogos, né? Para encaixar dentro do universo que a gente tinha que trabalhar com essa criança. Sim. Então, nos cursos eu costumo levar sugestões de materiais, algumas coisas que eu fiz. Falo que não é uma receita de bolo, né? Porque a gente não tem aí uma receita, o que dá certo com um pode não dar certo com o outro. Boa. Mas é um direcionamento. Sim. Né? E eu acho que é extremamente válido a gente fazer um direcionamento para... Porque muitos professores, às vezes, estão em formação agora, não sabem nem de onde partir. É isso. Né? Então, eu acho que dando esse pontapé inicial, a gente consegue aí um caminho melhor. Legal. Olha que interessante, né? Porque a inclusão, ela, mesmo que tem 3 alunos dentro do espectro autista na mesma sala, cada um terá o seu plano de ensino individualizado. Logo, cada um terá a sua ferramenta e a sua estratégia adequada para aprender, né? Então, esse direcionamento é muito individualizado, né? Então, essas ferramentas, essa formação é uma formação de professores justamente para ter um cardápio e poder escolher qual é o item do cardápio que atende este aluno e que atende aquele aluno. Isso, tudo muito individualizado, né? É bem assim, cada um tem na sua área, né? Cada um do seu jeitinho, porque como você falou, cada um é um. É isso. Né? Mesmo que estiverem na mesma sala, a necessidade de um, às vezes, é completamente diferente da necessidade do outro. Sim. Então, é muito importante que tenha aí o PEI, né, que a gente chama, que é o plano
né, individualizado de ensino, que cada criança tem um, né, que também tem muitas escolas que infelizmente não fazem, né, mas que é um direito da criança. Sim, e sim. o trabalho tem que ser da forma que a criança consiga fazer, né? E você atuar nas duas frentes, né, com os professores e também com a família, vem muito de encontro com o que a gente preza muito, que é essa triangulação, né, a criança em acompanhamento clínico, fazendo suas terapias, mas a família muito amparada, cheia de orientações. Eu sempre digo que pais de mentes brilhantes precisam ser pais cientistas, pais que estudam sobre o transtorno. Quanto mais essa família conhecer o jeito do cérebro funcionar, melhor ele vai manejar o dia a dia, né? Sim. E a escola, claro, fazendo a parte dela e fazendo o que lhe é devido da melhor forma possível. É pronto, essa triangulação bem feita, o desenvolvimento deles é lindo, o prognóstico é maravilhoso. Sim. E a gente tem frutos maravilhosos para colher. Com certeza. Você deve ter muitas histórias lindas, além da história do Thales. Tenho bastante. Tenho, sim. E Ana, os seus livros são mais para pais, mais para os educadores? Conta pra gente. Então, os meus primeiros 3 livros, né? O Meu Amigo Especial, que é para criança. Tá. Aí tem o Lápis Cor de Pele. Para criança, para educar do transtorno do espectro. Isso, para a gente explicar para as crianças o que é o espectro autista, né? Como trabalhar, algumas sugestões, porque assim, esse livro tem algumas dúvidas que os meus alunos tinham referente ao Thales. Que legal! Então, aí eu juntei tudo e coloquei aí, né, por que ele faz isso, por que ele faz assim. Então, eu fiz o livro. Aí... Não, e as ilustrações? E é o Thales de verdade, né, ele é o personagem principal do livro. Tá. Hoje já tá maior que eu, gente. Tá enorme. Que legal! Tá. Aí depois eu fiz o lápis cor de pele, né? Porque era uma questão que a gente fala muito na escola, né? Ah, me dá um lápis cor de pele, né? E aí, qual é o lápis cor de pele? Porque cada pele tem um tom, né? Então, também é uma criança que está na escola e quer saber qual é o lápis cor de pele, porque a pele dela é de um tom diferente da pele da amiga. Tá. Né? E aí, a história se desenrola nesse patamar aí. Lindo. E esse maiorzinho aqui, que é Os Pais de Autista. Esse daqui eu sou coautora, né? Não foi só eu que escrevi. Tem vários profissionais. Então, esse, assim, é indicado realmente para os pais. Tá. Então, tem fono, tem psicóloga, tem neuropedagoga, enfim, tem vários profissionais, cada um dando a sua explanação sobre o TEA. Tá? E esse último aqui foi o Baú de Tesouros da Minha Avó, que fala realmente a história da minha avó, né? Mas aí eu levei para um lado também pedagógico, então tem partes de música, tem parte de receita, tudo o que acontecia com a minha família, mas voltado também para a parte pedagógica, para poder trabalhar com as crianças, a importância da família, né? Porque a gente fala tanto da família, e principalmente com essas crianças TEA, né? Voltando ao assunto do TEA, né? A família, ela é extremamente importante, né? Eu falo que a família é a primeira terapeuta da criança. Então, se a criança fizer um acompanhamento numa clínica lá, sei lá, 40 horas aba, e chegar em casa e o pai ou a mãe não seguir, né, o que aquela clínica está falando, fazer tudo ao contrário, a criança não vai evoluir. Então, os pais, eles são os primeiros terapeutas da criança. Da criança, que lindo, muito bom, que trabalho lindo. Obrigada. E Ana, como as pessoas te encontram nas redes sociais e professores que queiram fazer formações com você, famílias que queiram se aproximar até por conta desses eventos muito legais que você faz, né, de caminhada inclusiva, enfim, como as pessoas te encontram? O meu Instagram é tea.aceito, tá? No link da minha bio tem o WhatsApp, que tem um grupo para os pais, né? Para pais atípicos, que tem lá algumas trocas de informações, às vezes indicações de médicos, de escolas, de cursos, né? Eles trocam umas figurinhas lá. Legal. E lá no meu Instagram tem várias coisas, e eu sempre coloco as próximas ações. Legal. E uma mensagem que você pode deixar para pais e educadores? Eu acho que a melhor mensagem é: acreditem na sua criança, né? Lutem pela inclusão
e façam com que ela aconteça verdadeiramente. Que lindo, que lindo. Obrigada. Imagina, Obrigada eu que agradeço por o trazer convite. tanto, não só conhecimento, mas também esse compartilhar tão amoroso que a inclusão, ela exige. Mais do que conhecimento, Com certeza. uma entrega tão amorosa como a que você faz. Que Obrigada. gostoso de ouvir. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. A inclusão, ela não é um favor. Ela é um direito. E também ela é uma grande oportunidade de aprendizado para a sociedade. Se essa conversa te tocou, compartilha com quem precisa ouvir sobre a importância de intervenção precoce e do acolhimento nas escolas. E deixa aqui nos comentários a sua experiência, a sua dúvida sobre inclusão escolar. Curte esse episódio, segue o Mentes Brilhantes e juntos vamos construir espaços mais humanos e inclusivos. Até a próxima.